Começamos o programa destacando o combustível do futuro. Vamos falar de um projeto de lei que está em análise na Casa Civil e que propõe a elevação para até 30% da mistura de etanol à gasolina. Além disso, o projeto estabelece metas para a oferta de diesel verde no país para abastecer veículos pesados como caminhões e ônibus. E também trata sobre a possibilidade de adicionar etanol ao querosene de aviação. A intenção do projeto é reduzir as emissões de carbono com esse combustível do futuro, que tem como base o etanol produzido no Brasil, principalmente a partir da cana-de-açúcar. Quem fala comigo agora sobre esse assunto é Heloísa Borges, diretora de Estudos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da empresa de pesquisa energética que faz parte do Ministério de Minas e Energia. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo. Olá, bom dia, bom dia a todos que assistem aí o programa. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante com vocês. Bacana, o prazer é todo nosso de te receber, Luiz. Eu queria começar falando sobre esse aumento da mistura do etanol à gasolina, que pode chegar a até 30%. O que é que isso impacta em redução de emissões e também na nossa economia? Existe o risco do combustível ficar mais caro, por exemplo? Bom, vamos lá. Começando a falar por que a proposta de aumentar a participação dos biocombustíveis na nossa matriz de transporte. Hoje, a gente tem 50% das nossas emissões de energia do setor de energia vem do transporte. Então, para a gente chegar na transição energética e descarbonizar a economia, a gente precisa descarbonizar o segmento de transporte. As medidas que estão sendo propostas, elas são fruto de um debate amplo e de esforços que buscam aproveitar a expertise e as vantagens nacionais. E é aí que se insere esse aumento da mistura de etanol na gasolina. Ao mesmo tempo que permite você incluir um combustível menos poluente na nossa matriz, aumentar a participação desse combustível, ele ainda tem a vantagem de aumentar a octanagem da gasolina. Então, a gente sai de 93 para 94, a meta é chegar a uma octanagem de 95. Isso permite maior eficiência dos motores a combustão, maior eficiência energética, menor consumo de combustíveis e menores emissões. A gente tem um estudo no site da EPE que mostra que um carro etanol, hoje no Brasil, tem as emissões no ciclo de vida menores do que, inclusive, um carro elétrico. É uma grande vantagem para o nosso país a gente apostar no etanol. Sim, inclusive foi interessante você falar aí dos carros elétricos, porque normalmente a eletricidade utilizada para os carros elétricos, na geração dessa eletricidade, dessas baterias, é emitido muito combustível fóssil, né, Heloísa? Agora, continuando aqui na nossa pauta, né, eu vi que a ideia central desse projeto de lei é integrar os compromissos de descarbonização do RenovaBio e do Rota 2030. O RenovaBio é o programa que incentiva aí a produção de biocombustíveis no Brasil. Já o Rota 2030, a intenção dele é reduzir as emissões no setor automobilístico. Então, como que vai ser feita essa integração desses dois grandes objetivos, Heloísa? Bom, vamos lá. Pela sua descrição, a gente já vê que os programas eles são altamente integrados, né? Eles têm tudo a ver. Sim. Eu queria só lembrar, antes da integração dos combustíveis, fazer um destaque importante, que a gente hoje esse ano a gente está comemorando aí 20 anos da tecnologia Flex Fuel. E esse trajeto do Rota 2030 com RenovaBio, ele é um pouco isso, né? Aumenta a eficientização dos motores com o aumento do uso de biocombustíveis. Na prática, o que acontece? A gente tem no RenovaBio metas de redução de emissão de gás de efeito estufa que são em CO2 por megajoule de energia. O Rota 2030 é megajoule por quilômetro. O que a gente quer? A gente quer convergir essas medidas para tudo estar sendo indicado, medido e que o avanço seja feito com um único indicador. Na prática, grande parte da convergência é isso, é a gente trazer um único indicador e integrar as decisões de política desses programas. Muito bom, Heloísa. E também tem uma meta aí para descarbonizar, inclusive, os veículos pesados, né? Caminhões, ônibus, e para isso poderia ser utilizado o diesel verde. Então, eu queria saber quais que são as metas aí para reduções nesse setor e se isso vai gerar alguma diferença aí para rendimento do combustível e também preço. Bom, vamos lá, voltando um pouco, eu vi que na chamada você já falou dos ônibus e caminhões, né? Sim. É importante que os nossos ouvintes entendam, porque a gente recebe muita informação. E o diesel, ele é fundamental para a matriz de transporte do país. E hoje esse segmento aqui, a gente está aqui no Canal Rural falando também para um público que trabalha muito com o agronegócio, com o setor agrícola do nosso país,
para esse segmento, para o escoamento da nossa safra, por exemplo, a gente hoje não tem uma alternativa eficiente. Então, quando a gente projeta o nosso consumo futuro de diesel, o Brasil continua consumindo muito diesel e, eventualmente, até importando muito diesel. O Brasil hoje, o diesel é um combustível que a gente tem que importar numa quantidade significativa. O que o diesel verde faz? O que ele é? Ele é um combustível que a gente chama de drop-in. Diferente do biodiesel, que a gente já conhece, o diesel verde ele é um combustível renovável que é formado por uma mistura de hidrocarbonetos e que pode ser misturado direto no diesel. Isso pode acontecer de diferentes rotas, né? A gente tem também um estudo específico, quem quiser ver quais são as rotas tecnológicas, quais que são os insumos possíveis de serem utilizados, mas ele aproveita, de novo, a fortaleza do nosso agronegócio. Ele descarboniza o ciclo diesel, reduz as importações e contribui para a autossuficiência do país. E aí você perguntou da eficiência dos motores, né? A entrada, o aumento, a mistura de diesel verde, ele tem como grande vantagem o fato de que a gente não espera, todos os nossos estudos indicam que ele não deve ter reflexos na eficiência dos motores, justamente por se tratar de um combustível drop-in. Em relação ao preço, o desafio é a gente internalizar todas as externalidades positivas, né? Trazendo, de modo geral, um ganho para a sociedade brasileira. Perfeito, Heloísa. Agora vamos falar um pouquinho então da aviação, né, que também deve ser impactada aí por esse projeto e também deve ter o etanol misturado no querosene. Então eu queria te perguntar, né, quais são os benefícios que isso vai trazer então aí para o setor de aviação? O setor de aviação é outro setor que a gente chama de hard to abate, né? Difícil de descarbonização. E ele hoje é foco de um grande debate global, um conjunto que a gente chama de combustível sustentável de aviação. Existe uma organização da aviação civil internacional, a ICAO, que estabeleceu metas de redução das emissões para as empresas aéreas. É um acordo chamado CORSIA, um esquema de redução de carbono internacional. Tem uma série de medidas, mas uma delas é justamente avançar de novo nos combustíveis que a gente chama drop-in, combustíveis que podem ser misturados aos combustíveis de aviação. A gente tem várias rotas, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que nossa agência reguladora já certificou, já regulamentou essas rotas no Brasil, e tem várias matérias-primas que a gente pode usar. O etanol é uma delas, e de novo, a gente aproveita a fortaleza que o Brasil já tem, toda a expertise que o Brasil já tem na produção de etanol. E aí a gente tem grandes multinacionais que hoje já pesquisam a produção desse combustível a partir do etanol brasileiro, em vários estados, vários laboratórios já trazendo essa novidade. E a gente tem a expectativa de que o combustível feito a partir do resíduo de etanol reduz até 75% das emissões de CO2 na aviação, né? Então, cada litro desse combustível significa 75% menos emissão do que a querosene de aviação tradicional. O Brasil tem um potencial de produzir 9 bilhões de litros por ano, isso coroa aí essa nossa trilha de sucesso na trajetória dos biocombustíveis. Muito bom, que bacana, né, Luísa? Quanto potencial a gente tem, né? E agora eu queria seguir falando um pouquinho aí sobre o etanol, que eu vi que o texto também fala da estocagem e armazenagem de carbono, né? Que é uma tecnologia que pode capturar o CO2 durante a produção de etanol e estocar esse CO2 no solo, o que poderia deixar o nosso etanol até carbono negativo. E aí, o que precisa acontecer para viabilizar que isso realmente seja feito? Bom, várias coisas, mas a principal, a primeira delas é a gente trazer segurança jurídica, um marco legal para essa tecnologia. O que é a estocagem de carbono? É justamente isso, você captura o CO2 emitido no processo de produção do etanol, isso também serve para outros processos industriais, mas a gente está falando aqui da produção de etanol, você captura esse CO2. Como a produção agrícola já compensa parte das suas emissões, na hora que a gente captura o CO2 produzido, o que acontece? A gente, no resultado líquido, a gente consegue, inclusive, retirar carbono da atmosfera, daí essa conta de carbono negativo. E para isso acontecer, a gente precisa de uma abordagem bem holística, tá? Precisa aproveitar e a gente avança na expertise técnica da nossa indústria de petróleo, que é uma indústria já conhecida, então a gente soma duas grandes fortalezas do Brasil, considerar aspectos geológicos, mapear esse potencial de estocagem, a gente aproveita uma cadeia de valor
já estabelecido, o Brasil já tem expertise e a gente já tem projetos piloto, inclusive de captura e estocagem de carbono na produção de etanol. A proposta do projeto de lei do combustível do futuro é trazer essa segurança jurídica e, como em parceria com isso, a EPE, a gente tem desenvolvido uma série de estudos. Até o final do ano a gente já publica aí um cenário de potencial para estocagem do carbono. Então, a gente está desenvolvendo a tecnologia com os programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de verbas publicamente orientadas. A gente já tem projetos piloto no Brasil se somando a isso, e a gente está contribuindo para mapear onde que esse carbono poderia ser estocado. Com isso, é, de novo, mais uma grande vantagem, o Brasil aí na fronteira de uma tecnologia nova que está todo mundo correndo atrás de desenvolver. Com certeza, tá todo mundo correndo atrás, inclusive você vai falando, eu vou ficando aqui já empolgada para ver tudo isso, né, sair do papel, passar a ser realmente realidade. E aí, com tanta coisa bacana, né, quais são os motivos, né, para que esse projeto ainda esteja em análise, né, para que ele não esteja avançando, né, tão rápido como a gente gostaria? Bom, como a gente falou aqui, esse projeto ele envolve várias coisas, né, e aí envolve um debate técnico e o processo legislativo, o processo de elaboração das normas dentro do Executivo Federal, ele tem aí um trâmite até o Executivo poder encaminhar o projeto de lei para o Legislativo. Naturalmente, isso envolve vários ministérios, envolve diversas questões. Esse processo está em análise, a gente espera que muito em breve o Executivo tenha concluído esse processo interno de elaboração da lei, e que a gente possa encaminhar para o Poder Legislativo, para a gente partir para um debate aí e avançar na publicação do projeto de lei. Tá certo, a gente fica na expectativa, então, de que isso avance o mais rápido possível. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, com informações tão detalhadas e tão ricas, Heloísa. Eu que agradeço, gente. Bom dia. Agora já boa tarde, né? É verdade. Muito boa tarde para vocês também, muito bom trabalho aí para vocês. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.